Vamos então ler. Esse texto é o mesmo texto que nós lemos hoje pela manhã, mas aqueles irmãos que não puderam participar pela manhã poderão acompanhar o texto que vamos ler em Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Seja bem-vinda, irmã Iracema, irmã Sara. Bem-vindo, Joelso. Deus abençoe, graça e paz. Então, hoje pela manhã, nós começamos a ver o que Jesus está ensinando nesta parábola. E nós vimos que este ensino de Jesus não é para o mundo. Este ensino de Jesus é o ensino exclusivo para a igreja dele. Não é para o mundo. Não é um ensino para as pessoas que estão com suas vidas ocupadas em outras coisas. Este é um ensino para aqueles que estão com suas vidas centradas no reino de Deus. O objetivo, quando Jesus apresentou esta parábola, é de alertar a igreja de que ele vai voltar. De que a história do relacionamento dele com a igreja não havia acabado. Ainda temos a sua volta, para então, para que todas as coisas elas sejam completadas, para que todas as coisas ditas pela palavra sejam cumpridas, para que nós possamos então viver aquela promessa que ele disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, uma vida plena. Nós ainda estamos vivendo o começo dessa vida plena. Ainda estamos sujeitos às fraquezas da carne, ainda estamos sujeitos às pressões mundanas, ainda estamos sujeitos aos laços que o inimigo coloca na nossa caminhada. Portanto, ainda nós vivemos a vida nova em Cristo Jesus, mas não de forma plena. Mas ele vai voltar para nos dar, então, a plenitude desta vida e recriar todas as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, a velha terra haverá de passar, o velho céu haverá de passar, tudo se fará novo. A única coisa que não vai passar são as palavras de Jesus, porque elas serão sempre cumpridas. Ele diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele está dizendo para a igreja, está dizendo para nós, para você que faz parte da igreja, para você que diz que faz parte da noiva de Cristo, ele está colocando esta palavra, nos alertando, nos chamando a atenção para a sua volta e de como estamos dentro desse contexto da igreja de Jesus Cristo, como nós estamos dentro desse contexto da igreja que é chamada de noiva do Senhor Jesus. Então, o objetivo, meu querido irmão, minha querida irmã, é de alertar para a sua volta.
um dia, e esta volta será num dia em que não está marcado por nenhum calendário humano. Quando os discípulos perguntaram a ele que dia que o Senhor virá, os discípulos, quando perguntaram dentro daquilo que eles entendiam sobre o tempo que nós vivemos. E esta volta de Jesus, ela não está marcada nesse calendário humano. Não é uma questão de cronos, tempo humano, um tempo medido em segundos, em minutos, em hora, em dias, em mês, em anos. Mas esta volta de Jesus, ela está no tempo de Deus, no Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo que não pode ser medido, pois o texto que nós encontramos, por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 1 a 13, e nós vamos ver exatamente esta diferença entre o tempo do homem e o tempo de Deus. E eu quero ler com você esse texto. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, e vamos ler a partir do verso 1, que diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados pela mesma palavra, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, para aqueles que estão pensando que não vai mais acontecer, para aqueles que estão pensando que Jesus está demorando a voltar. Jesus não está atrasado, meus irmãos. A palavra de Deus está dizendo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, porque é no tempo dele. E nós precisamos estar atentos, porque nós não sabemos qual é o tempo dele. Nós sabemos o tempo que nós olhamos no nosso calendário. Nós sabemos quantas horas são agora, mas no calendário de Deus nós não sabemos. E aqui a palavra está dizendo que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Deus está fazendo é dando a oportunidade para que todos que ouvem a palavra tenham a oportunidade de se arrependerem. Virá, entretanto, olha o que continua dizendo o texto: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É o que Jesus vai dizer no final lá do versículo do capítulo 25 de Mateus, verso 13, vigiai, portanto. Então nós temos que estar vivendo o procedimento de piedade, procedimento que o Evangelho requer de nós, uma vida de santidade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, e porque nós não sabemos que hora que Jesus vem, nós devemos estar em posição de vigia, vigilantes, porque a hora que ninguém espera, ele virá. A vinda do Senhor, o dia do Senhor será como a chegada, diz o texto, como virá entretanto como ladrão. O Senhor não está dizendo que o Senhor é ladrão, mas a vinda dele será assim. Se todo mundo soubesse a hora que o ladrão ia atacar, o ladrão não ia ter sucesso. Então a vinda do Senhor é no momento em que ninguém espera. E por isso que nós somos chamados pela palavra de Deus a estarmos preparados, a estarmos prontos. Ele voltará quando o mundo não estiver esperando. E eu quero aqui chamar a atenção. Ele voltará quando o mundo não estiver esperando. Mas a igreja tem que estar esperando. Você tem que estar esperando a volta de Jesus. Eu tenho que estar esperando a volta de Jesus. A igreja precisa viver esperando a volta de Jesus a qualquer hora. Hoje, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, à meia-noite, de madrugada, a igreja tem que estar preparada. A igreja, ela tem que estar pronta para o encontro com o Senhor Jesus, porque a igreja é a noiva, e diz a palavra de Deus que Jesus é o noivo, e a noiva tem que se preparar para encontrar-se com o noivo. E nós somos a igreja, a noiva de Jesus. O perdido não espera a volta do Senhor, mas nós que somos salvos, nós que fomos libertados pelo Senhor Jesus, nós temos que estar esperando que Ele volte hoje, que Ele volte agora. E eu quero fazer uma pergunta a você agora. Meu irmão, minha irmã, você está preparado para que Jesus volte agora? Quando você ouve falar da volta de Jesus, você se alegra com isso? Ou você fica extremamente preocupado com a volta de Jesus por causa da condição da sua vida? Muitos têm tido medo de ouvir sobre a volta de Jesus. Muitos não querem ouvir sobre a volta de Jesus. E sabe por quê? Porque não estão vivendo a vida que precisam viver de santidade. Não estão vivendo a vida de Jesus. E quando fala na volta de Jesus, ao invés de causar alegria no seu coração, causa medo, porque sabe que não está preparado para a volta de Jesus. E a palavra de Deus, que foi nos dita pela manhã e que está sendo dita agora à noite, é para que nós estejamos prontos, vigilantes, esperando a volta do noivo a qualquer hora. É para estarmos como as virgens prudentes, com a nossa lamparina, a nossa vida, o nosso espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio desse azeite que mantém a nossa luz acesa, para que possamos, no momento em que o noivo chegar, possamos ser recolhidos pelo noivo, sendo reconhecidos por ele, porque quando Jesus olhar, quando ele chegar, ele olhar aqueles que estão preparados, ele haverá de ver a luz dele nessas pessoas e elas serão identificadas por Jesus. Mas muitos estarão sem a luz de Jesus Cristo, querendo participar desta festa, mas não poderão e receberão de Jesus as tristes palavras e duras palavras: não vos conheço. Quantos estão vivendo momentos assim, junto com a noiva, mas que na verdade não fazem parte da noiva, estão vestidos de virgens, mas não são virgens prudentes, são virgens nécias, são virgens sem luz, são virgens sem azeite, são virgens sem estarem preparados para o encontro do noivo. E nós vimos hoje pela manhã que o texto diz que o noivo demorou, as virgens dormiram, mas as prudentes dormiram, mas dormiram com as lâmpadas acesas. E nós vimos que aquele que faz parte desta verdade dorme
Dorme, mas dorme vigiando. Dorme velando. De modo que Jesus pode vir, até no momento que nós estivermos dormindo, nós devemos dormir preparados com as nossas lamparinas acesas, para que não sejamos pegos de surpresa. Você tem medo disso? Aquele que tem Jesus não precisa ter medo. Aquele que tem Jesus, que vive a vida de Jesus, deve sentir alegria, prazer, contentamento, júbilo, porque Ele está voltando. Ah, que dia maravilhoso será! Ah, que dia estrondoso será o dia da volta do Senhor Jesus, o dia em que o noivo haverá de encontrar com a noiva. A Bíblia nos informa que Jesus, após ressuscitar, ele apareceu aos 11, pelo menos 11 vezes, no espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes do reino. E há um versículo no capítulo 1 de Atos que Jesus vai falar uma coisa que os discípulos entenderam de modo que não deveriam entender. Graça e paz, pastor Antônio Malta, seja bem-vindo. Então, Jesus determina aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E quando Jesus falava essas coisas, eles ficavam esperando que Jesus fosse aquele que haveria de sentar no trono deixado por Davi, que Jesus era o remanescente para sentar no trono daquela época, daquele Cronos, daquele tempo em que os judeus eram vassalos do Império Romano, e eles tinham ainda a esperança de que Jesus Cristo estava falando exatamente que ele ia retomar o trono, que ele ia recolocar Israel no seu devido lugar, e ele haveria de estar sentado no trono que havia sido usurpado pelo Império Romano. Interessante que todas as vezes que Jesus falava dessas coisas concernentes ao reino de Deus, então os discípulos viam esta possibilidade de restauração física naquele momento do reino de Israel. Cogitavam ainda a possibilidade da independência política de Israel. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era o Messias prometido. Eles não tinham dúvida. Eles tinham acompanhado Jesus durante aqueles 3 anos de ministério de Jesus e tinham visto Jesus fazer tudo aquilo que só poderia fazer quem fosse o Messias. Eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus curando cegos de nascença, eles viram Jesus acalmando a tempestade, tendo poder sobre a natureza, eles viram Jesus na grande transfiguração. Então eles não tinham dúvida de que aquele era o Messias e era o legítimo dono do trono de Davi. E até agora, eles olhando para Jesus, e eu penso que eles olhavam para Jesus e pensavam: esse homem andou sobre as águas, esse homem dominou tempestades, esse homem curou enfermos, esse homem tinha poder sobre os demônios, manifestou poder sobre os demônios, esse homem expulsou os demônios das pessoas, este homem é o legítimo rei que venceu a própria morte. Talvez assim pensavam os discípulos, e que tudo que Jesus Cristo falava era preparando então um momento jubiloso de retomar o reino físico de Israel. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus então diz para os discípulos que ele estava falando de um outro reino, ele estava falando de outra promessa, de que a hora ainda estava por vir, porque os discípulos perguntaram: quando é que essas coisas vão acontecer? Vai ser de imediato. E Jesus então diz que a hora ainda estava por vir, em que o seu reino seria implantado, não só em Jerusalém, mas em todo o mundo, e que esta hora está reservada à inteira exclusividade do Pai. Você pode ler isso lá no capítulo 1 de Atos, versos 6 a 7. Antes da inauguração do reino definitivo de Jesus,
é preciso que todo mundo ouça a pregação do Evangelho, porque o reino será para todo aquele que crê. Vigiai, pois, diz o Senhor Jesus, porque não sabeis o dia nem a hora. E ele vai dizer no início desse capítulo 25 de Mateus: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A semelhança está na quantidade de pessoas que desejarão entrar no tipo de cerimônia que é aqui, que desejarão estar neste acontecimento, que é o acontecimento de um casamento. Todas elas quererão entrar. As 10 virgens estavam ali para entrar, para participar daquela festa. Estava falando Jesus sobre este acontecimento. Todas as pessoas vão querer entrar. Estava falando de Jesus para uma moça há pouco tempo, e eu perguntei a ela o seguinte: você quer ir para o céu? Adivinha o que essa moça respondeu? A mesma coisa que você pode me responder agora se eu te fizer a mesma pergunta. Você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer participar dessa festa. Todo mundo quer fazer parte da noiva de Jesus. Agora, todos querem. A diferença está na qualidade, no caráter, na vida, no comprometimento, na prática testemunhal diária dos que querem participar da cerimônia, no caso aqui que Jesus conta as virgens. As 10 virgens estavam ali para participar da mesma festa, todas queriam. A diferença é que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. A diferença faz a distinção entre as prudentes e as tolas. Interessante, quando estava meditando nesta parábola de Jesus, e sempre quando medito nela, é interessante que com Jesus as possibilidades aumentam. Com Jesus há uma expansão do reino, sem contudo haver alargamento do caminho, que sempre será estreito, que sempre será apertado. Não é porque Jesus quer todo mundo no seu reino, não é porque Jesus quer todo mundo no céu, que significa que todo mundo vai para o céu. Ele deseja isso. Agora, é preciso que quem ouve desse desejo de Jesus tenha o mesmo desejo de Jesus. É preciso que aqueles que ouvem o desejo de Jesus queiram que Jesus faça a diferença na sua vida e lhes coloque em condições para poder então participar desta festa. Veja bem, no dilúvio, vamos voltar lá em Gênesis. No dilúvio, quantas pessoas viviam naquela época? Eu creio, nós não temos quantas pessoas, mas eu creio que certamente milhares de pessoas viviam naquela época. Mas quantas foram salvas? Somente 8. Todas, quando começou a chover, começou a cair as águas, e que começaram a ver que aquilo que Noé havia pregado era verdade, quiseram entrar na arca, mas já não podiam mais. Elas quiseram, mas somente 8. Sodoma e Gomorra estavam numa região com toda probabilidade deveria ter no mínimo 100 mil pessoas naquela região. 100 mil habitantes. Escaparam quantos? 3. Escaparam 3. Em algumas passagens, Jesus deixa claro a possibilidade de meio a meio. E eu quero que você vá comigo até o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Veja comigo, Lucas 17, versos 34 a 36. Lucas 17, 34 a 36, Jesus está falando sobre a vinda do reino.
sobre a vinda do reino de Deus. E nos versos 34 a 36 desse capítulo diz: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E aqui a gente vê meio a meio. Na parábola das 10 virgens, meio a meio. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Aqui Jesus diz que 2 vão estar no campo, um será tomado e um será deixado. Meio a meio. Em qual 50% você está agora? Você está no 50% das 5 virgens prudentes? Ou você está no 50% das 5 virgens tolas, nécias, despreparadas? Em que situação você se encontra agora diante de Deus se Jesus Cristo voltar? Agora. Matemática à parte, certo é que Jesus está deixando bem claro que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. As noivas, presta atenção, as noivas todas estavam vestidas iguais. Externamente todas foram vistas iguais e aguardavam para participar da mesma festa. Todas vestidas iguais e aguardavam para participar da mesma festa. Mas suas condutas, suas maneiras de encarar a seriedade da cerimônia foram diferentes e determinantes para entrar ou para ficar do lado de fora. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 24, verso 22, capítulo 22, verso 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos são chamados para o reino de Deus, todos. Muitos, todos. Mas poucos serão os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que, ao ouvir a palavra de Deus, recebem-a no coração, crendo. Ouve, crê com o coração e confessa com a boca de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, para a glória de Deus Pai, para a sua salvação. Como é que você está vestido? Qual é a sua vestimenta aguardando as bodas? Você está vestido de Cristo? Se você está vestido de Cristo, você está vestido adequadamente. Você está com a vestimenta de noiva. Ou você está vestido da religiosidade. Aí você não vai estar vestido de noiva, ainda que pareça uma noiva, somente no exterior. Você vai somente no que está apresentado por fora, que você parece, mas por dentro você será reprovado por Jesus, assim como foram reprovadas aquelas 5 virgens nécias que estavam vestidas iguais às virgens prudentes. E estavam ali para participar do mesmo acontecimento, da mesma cerimônia, mas foram por Jesus diferenciadas. De que você está vestido? Você está vestido de Cristo Jesus. Esta é a roupa da noiva. Vestida de Cristo Jesus. Em Mateus, no capítulo 22, versos 1 a 14, Jesus conta uma parábola, a parábola das bodas. E eu quero ler para que você entenda mais um pouco sobre como é importante você estar vestido de Cristo Jesus. Como é importante você estar vestido com a roupa adequada para você ser recebido nesta festa. Capítulo 22 de Mateus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas.
Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou muito irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava, os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que aconteceu com esse que entrou? Ele entrou, ele estava na festa, mas quando o dono da festa, o rei, olhou, viu que ele não estava vestido com a roupa adequada para a festa. Ele não estava preparado, ele não estava com autoridade de estar naquela festa. E ele foi colocado para fora. De que você está vestido? Eu quero ler ainda em Apocalipse, no capítulo 19. E você vai acompanhar comigo Apocalipse 19, versos 7 a 8, que diz assim: falando do júbilo no céu, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. A esposa é a igreja, são os salvos. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esta é a vestimenta daquele que vai se apresentar para participar das bodas do Cordeiro. A vestimenta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tal qual a veste da noiva tem que ser as vestes das virgens dos convidados. Tal qual a veste do noivo tem que ser a veste da noiva. Escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo diz o seguinte, no capítulo 5, versos 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como é que você vai estar se apresentando diante do noivo? Você faz parte da noiva de Jesus, que é a igreja. Você deve estar vestido com a veste nupcial, vestido de Cristo Jesus, para que ele possa olhar para você, ele possa dizer: vinde, entre para a minha festa, porque você está apropriado. A sua veste é a veste santa, a sua veste é a veste da minha noiva. Entre para as bodas. De que você está vestido? Vestido de Cristo ou vestido de religiosidade? As nécias estavam vestidas de religiosidade. Elas se apresentaram exteriormente, iguais às noivas, às virgens prudentes, mas interiormente elas foram desqualificadas pelo Senhor Jesus. E fica aqui nesta noite a palavra de advertência de Jesus no verso 13 do capítulo 25 que nós lemos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ele pode voltar hoje. E quem faz parte da noiva de Jesus se alegra muito quando fala que o noivo está chegando. Alegremos-nos.
Regozijemos, porque o noivo está chegando. E se você sente tristeza quando ouve falar que Jesus está voltando, se você sente pavor quando ouve falar que Jesus está voltando, cuide-se. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você se revestir de Cristo Jesus. Ainda há tempo de encher seu espírito, seu coração, a sua alma do azeite e ter acesa, bem acesa a luz de Cristo em você. Luz que jamais se apaga. Se você ainda não tem uma experiência com Cristo, ainda há tempo. Ainda estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Quando o noivo vier, terminará o tempo da graça. Será o tempo em que Jesus reconhecerá aqueles que de fato são e haverá de rejeitar aqueles que não são. Que o Senhor Jesus esclareça no seu coração e que nós que somos dele regozijemos e que possamos falar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus esclareça e abençoe o seu coração, meu irmão, minha irmã. E você que precisa de Jesus, não perca tempo. Ele está voltando. E pode ser que ele volte hoje, pode ser que ele volte amanhã. O que você precisa estar é preparado. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Boa noite. Um beijo no coração de todos.